É muito importante que a microbiota do nosso corpo esteja em equilíbrio. Microbiota é a reunião de bactérias do bem que estão no nosso organismo com alguma função específica. Tem a microbiota do intestino, a microbiota da pele e a microbiota do útero, que é fundamental que esteja em equilíbrio para que haja uma boa implantação embrionária, que seja um endométrio bem receptivo. Quando essa microbiota não está em equilíbrio, chamamos de disbiose. E nesse caso, a mulher deve receber um tratamento específico com probióticos específicos para ela, para que seja reequilibrada essa microbiota. Então, para que a mulher tenha uma ótima receptividade endometrial e tenha uma gestação que evolua muito bem, é importante que a microbiota do útero esteja em perfeitas condições. E muitas vezes a microbiota uterina está relacionada com a microbiota intestinal. Por isso que em algumas situações especiais, super especiais, deve ser investigada também a microbiota intestinal, mas só em casos excepcionais. O importante é detectar alguma anormalidade, ou seja, disbiose endometrial, para que a gente possa corrigir e aumente a chance de gravidez e da implantação embrionária. Eu vou colocar aqui um link com o e-book que mostra, ou talvez com o site mesmo, falando sobre a microbiota endometrial e como deve ser cuidada, como deve ser tratada e qual é a sua importância. Vai ser do e-book ou do site, vou ver qual que é mais fácil conectar, mas estou colocando aqui embaixo aqui agora. Essa sua pergunta está um pouquinho estranha, não entendi muito bem o significado. Você põe linfócitos T intramucosos de 66% é normal. Biópsia do endométrio, em primeiro lugar, em que fase do ciclo menstrual? Eu não consegui detectar o que você realmente quer. Então você pode também reorganizar essa pergunta para eu dar uma resposta mais certeira para você, mas eu não consegui perceber. Não entendi a pergunta, sinceramente. Não tem alguma coisa que está errada nessa formulação. Vê com calma e manda para mim outra vez. Nossa, que pergunta bacana. Eu dei aula sobre isso ontem. Eu vou simplificar para você numa única frase. A inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda a detectar entre aqueles embriões, aqueles óvulos, qual é o melhor de todos que vai dar uma chance máxima de engravidar. Então, na classificação habitual, vocês estão acostumados a ouvir A, 5A, 4BB, 4CC, qual é o melhor. E pela inteligência artificial, pode ser que às vezes um embrião 4BB tenha uma chance de implantação melhor ou maior que o 5A. Então ela reúne outras características daquele embrião ou do óvulo e vai dar um ranking de qual realmente é o que tem mais chance. Por isso, aquela história, eu quero um embrião 5A, um embrião 5A. Às vezes o 4BB pode ser melhor que o 5A se a gente avaliar outras características. Portanto, ela ajuda porque ela vai detectar num ranking qual é. Portanto, a inteligência artificial na reprodução humana, ela não exclui embrião, não fala esse embrião não presta para nada, esse embrião é ruim. Ele vai dar realmente um ranking, esse é o melhor, esse é o menos melhor, e vai assim, provavelmente diminuir o tempo para a paciente conseguir sua gravidez, porque logo de imediato ele vai escolher qual é o embrião que tem a maior chance de implantação. E pode desmistificar que o embrião 5A sempre é o melhor de todos. Nem sempre. Um 4AB pode ser melhor que o 5A. Então tem alguns detalhes na evolução do embrião, nas suas imagens, como ele se dividiu, quanto tempo demorou para dividir, e outros detalhes vários que podem chegar a uma conclusão que a classificação morfológica habitual talvez não seja a melhor maneira de identificar realmente qual é o melhor embrião. Esse é o papel da inteligência artificial na medicina reprodutiva. Que linda, minha filhota, porque você já sabe o sexo. Se tem chance, é claro que tem chance. Você tem doença de Hashimoto. Doença de Hashimoto é algo muito importante que pode atrapalhar a implantação embrionária. Cuidar de doença de Hashimoto é quase uma subespecialidade dentro da endocrinologia. Tem ótimos endocrinologistas que não entendem a importância da doença de Hashimoto na parte da fertilidade e outros detalhes do mundo da reprodução humana, principalmente na mulher especificamente. Então tem que cuidar muito bem, mas a chance é boa, são belos embriões, mas tem que ver todos os outros detalhes que podem atrapalhar na implantação embrionária. Tem que ver tudo sem exceção.
Essa pergunta é bonitinha. Você é friorenta? Nossa, eu também sou friorenta e eu odeio frio, eu detesto. Mas ao mesmo tempo eu acho que o mundo é tão perfeito que tem 4 estações do ano, uma para cada gosto. E o que você pode fazer para engravidar nos seus tratamentos com a máxima rapidez e eficiência? Fazer todos aqueles exames. Se você é friorenta, não tem problema nenhum. Faça que nem eu, que quando está muito frio, eu tenho minha meia de lã. E você pode fazer o escaldo a pé, se você gosta da medicina chinesa. Mas tem que ver todos os detalhes. Ser friorenta não é um detalhe fundamental, é uma característica sua. A pressão baixa também não tem nada a ver. Tem que ver mesmo todos aqueles detalhes, ver do seu útero, se tem endometrite, se tem adenomiose, se tem trombofilia. Veja tudo, não deixe nada para lá. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. A recomendação para a biópsia embrionária, para mim, é muito clara. Pacientes que têm mais do que 38 anos, ou se o casal, ela ou seu marido, tem alguma anomalia cromossômica no seu cariótipo, ou tem algum histórico de várias falhas de implantação sem nenhum sucesso, e tudo já foi pesquisado. Quando eu falo isso, já pesquisou trombofilia, endometrite, adenomiose, alguma parte também imunológica, e ela tiver menos do que 38 anos, aí você pensa na biópsia embrionária, e no fundo, se a paciente realmente quiser, tiver 32, 30 anos e quiser fazer sua biópsia embrionária, ela pode fazer, porque cada um tem uma angústia, uma dor. A semana passada teve uma que que ela tinha uma prima com síndrome de Down, aquilo foi um transtorno para a família, então ela tinha um trauma, ela podia fazer. Eu vou colocar aqui um link para o meu site, que eu ponho que é biópsia embrionária, e deu o nome de Castelo de Areia, porque as pessoas acham que é uma maravilha, que é a perfeição toda. Muitas pessoas pensam que eu sou contra a biópsia embrionária. De jeito nenhum. Eu sou contra exageros. Vamos fazer biópsia para todos os pacientes. Todos os embriões têm que ser biopsiados. Cuidado com esses exageros. O equilíbrio é fundamental em tudo na vida. E na medicina reprodutiva ou em qualquer área da medicina, o equilíbrio sempre é importante e fundamental para se conseguir os melhores resultados. Isso é o que eu penso e é assim que eu faço. Sim, nós usamos Embrioglu. Que linda, esperando pelo beta, ansiosa, me considerando o melhor médico do mundo. Eu sei quem é você. E acho que se der um beta positivo, que eu estou com muita fé, acreditando e querendo muito que isso dê certo, eu acho que você vai me achar o melhor médico do mundo. Aliás, tenho certeza, porque nessa situação todo mundo acha o médico o melhor do mundo. Agora, ai de mim, se não der positivo. Mas eu estou acreditando com muita fé que tudo vai dar certo e o seu beta positivo está mais do que merecido. Eu estou com muita fé acreditando que tudo vai dar certo. Se Deus quiser, estou ansiosamente esperando por esse beta. E a sua transferência embrionária foi linda, maravilhosa. Eu para ver muito bem o embrião entrando bem delicadamente, se depositando, se encaixando no meio do endométrio, como procurando um lugar ideal para ele se desenvolver. Sim, eu tenho pacientes em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, depois lá para cima, Piauí, Ceará, tudo quanto é lugar. Maranhão, tem muitas. Nós sempre orientamos a paciente para quase todos os exames colher na cidade dela ou alguma cidade maior, mais próxima. Tem alguns exames específicos para a transferência embrionária, que aí é difícil, porque são laboratórios muito fechados, eles não abrem para o público, tem que colher no IPJ e mandar para eles. Mas a grande maioria a gente faz. Agora, se você for organizar, quando a paciente vem para coletar os óvulos, eu já aproveito, colho os exames mais complicados, e aí preparando para a transferência, porque nós congelamos os embriões praticamente de rotina, já estão prontos e na volta, ela já coletou os exames aqui na coleta e na volta estarão todos prontos para ter uma transferência maravilhosa. São coisas. Você está muito feliz com o seu beta positivo e eu, e toda a equipe PGO, toda a família PGO está comemorando o seu beta positivo. Esse é o nosso trabalho, é isso que nos alegra, é isso que nós gostamos. Nós trabalhamos para que as pessoas consigam construir as suas famílias, e fazer parte dessa construção nos dá muita alegria. Vamos continuar acompanhando o seu início de gravidez, vendo o ultrassom que aconteceu. Eu acho tudo isso maravilhoso.
Com muita fé, estamos muito felizes. Um beijo para você, para toda a família e para quem estiver aí dentro do seu útero também. Eu considero essa alteração da anatomia do útero extremamente importante porque praticamente impede a implantação embrionária. O útero em T é aquele formato em cruz, ele é muito estreitinho na parte de cima, o embrião não tem espaço para implantar e se desenvolver. Isso é muito fácil em corrigir com uma cirurgia por estereoscopia. Eu já mostrei algumas no Instagram, uma cirurgia é muito simples, mas poucas pessoas conhecem. Há um tempo atrás, eu fui conhecer a paciente no centro cirúrgico, porque ela era de Brasília, e ela sabia que eu sabia fazer uma cirurgia simples, e ela já sabia que era para fazer, ela veio direto fazer num sábado depois do almoço, eu fiz à tarde, ela foi embora no dia seguinte, e foi muito fácil de resolver. Mas tem que ter cuidado, porque se deixar você pode não conseguir engravidar. E a parte do arciforme é fácil para corrigir, na hora de aproveita dar uma... Nem é necessário corrigir o útero arciforme, mas a gente estando lá, a gente dá uma melhoradinha nesse fundo do útero e restaura a sua anatomia. Eu estou colocando aqui um vídeo para te mostrar como é que se recupera esse útero que está com esse útero disfórmico em forma de T. É muito interessante, uma cirurgia tranquila. Se fizer um dia, vai embora no mesmo dia para casa. Se for mais à noite, dorme aqui, como esse caso que eu contei, que eu fiz no sábado à tarde. Ela dormiu aqui, já voltou para a cidade dela. Mas eu vou colocar aqui o vídeo porque é tranquilo, mas tem que corrigir. É o melhor caminho que tem. Se você quer avaliar a falha da implantação, não precisa ir num imunologista. Mesmo porque, se você for a um imunologista que não tem nenhum conhecimento específico de medicina reprodutiva, ele tem uma chance muito pequena de acertar. Eu ponho aqui no meu site, ponho vários tratamentos imunológicos específicos. Para vocês terem uma ideia, ontem, no sábado, eu fui num congresso e dei uma aula lá sobre a inteligência artificial em falha de implantação, mas os grandes assuntos eram da parte imunológica da implantação embrionária. E não eram médicos imunologistas, eram médicos de reprodução que têm um foco na vida deles, especialistas em imunologia. E eu tenho esse foco na imunologia da reprodução. E tem um e-book aqui que eu vou colocar para você, que mostra como é que é pesquisado isso, a gente sabe tratar, estamos acostumados. Não é necessário. Tem que ver o KIR, HLA-C, as citocinas, tem que ver... Finalizando, tem que ver o KIR, as citocinas, o perfil imunológico do endométrio, e aí eu monto um quadro específico do diagnóstico imunológico e a gente determina qual o melhor tratamento para ter o melhor resultado e uma chance máxima de implantação. Vou colocar outra vez aqui para vocês o link para baixar ou o e-book ou o site, qualquer um dos dois está com o mesmo conteúdo. O tempo de bloqueio da adenomiose vai depender do grau de comprometimento do seu útero. Se tiver aquele endométrio penetrando só um pouquinho, uma adenomiose incipiente, focal, às vezes 2 meses é o suficiente, no máximo 3. Agora, se for uma adenomiose que compromete mais do que 50%, 75% da área do miométrio, aí pode chegar até 6 meses. Aí você pode colocar como medicação o análogo e às vezes até associar com outras medicações, como por exemplo gestrinona, letrozole, para poder dar uma atrofia máxima possível naquela adenomiose. Mas tudo depende do exame que você fez, que vai ser avaliado o grau de comprometimento do útero. Se for só um pouquinho incipiente, 2 meses, no máximo 3. Só uma medicação dá. Se for mais, tem que ser uma medicação ou um grupo de medicamentos. Tem a síndrome de Down, pode ser caso do aborto. Na verdade, é aquele aborto que eu chamo do aborto do bem, porque é uma aneuploidia grave, a criança nasce, e quando a natureza decide eliminar aquele embrião, porque percebe que não é um embrião com uma condição genética ideal, foi a natureza que agiu e eliminou. Então a gente acha que, eu acho, que é um aborto do bem. Ele percebeu que não ia bem, resolveu eliminar. E quando o organismo falha e não aborta, é aí que o bebê nasce, é aquela angústia do casal pro resto da vida. Então, quando a gente vê que teve um aborto, na grande maioria das vezes, o embrião tinha algum problema e a natureza agiu sabiamente. Então, quando esse síndrome de Down pode levar a um aborto, que é o aborto do bem, pelo que eu falei agora há pouco.
Você tem uma trombofilia, patologia 5G e uma adenomiose difusa. Qual o melhor tratamento? Vou começar pela adenomiose porque é muito claro, aquele bloqueio hormonal que deve se estender por 3 meses ou mais. Nesse caso eu já começo com uma carga total de bloqueio hormonal. Repito depois de 3 meses o exame de imagem no mesmo lugar de preferência e vejo se aquela adenomiose voltou, se ela já diminuiu e já está apta a fazer a transferência embrionária sem riscos maiores. Caso contrário, eu prossigo por mais 1 ou 2 meses. Quanto ao PAI com patologia 5G, eu dou enoxaparina, mas muitos criticariam que não é necessário porque grande parte da população tem essa alteração, não tem nada demais. Nesses casos que são mais complicados, eu prefiro receitar enoxaparina. Quem fala que não precisa está certo também. Pode falar, mas eu prefiro esse exagero, entre aspas, porque pode maximizar a chance de engravidar e eu faço tudo o que eu puder. Pode ser criticado até com... Aqui não é uma pergunta, é um comentário. Você fala no comentário anterior, não é uma pergunta, que está muito confiante na sua transferência embrionária. E fala que é por conta de todos os cuidados e precauções que eu já tomei antes desse dia da transferência. Fico feliz, mas isso é mais uma afirmação porque eu entendo muito o sofrimento e a angústia dos casais que passam por esse tipo de tratamento, naquilo que pode ser tudo ou nada, engravidar ou não engravidar, perde-se tudo. Então, todos os cuidados eu tomo. Minhas precauções são as maiores possíveis. Eu não posso acertar sempre, talvez não adiante nada, mas eu faço tudo com a máxima segurança, um mínimo de detalhes de serem pesquisados para que não haja nenhum arrependimento. Tenha fé. A nossa transferência vai ser linda, maravilhosa e vai dar tudo certo. Acredite nisso e tenha fé. Até o dia da nossa transferência. Eu acabei de ver as fotos, é lindo. Você acabou de comentar na pergunta anterior que agradece a Deus que ele nasceu agora, dia 18 de agosto. Aliás, ele é leonino, que é uma coisa melhor ainda, maravilhosa. Já começa com essa qualidade. É leonino. E que agradece a Deus por ter me colocado no caminho de vocês, não tem que agradecer. Eu fico feliz de ver a fotinho do Rafa, lindo, maravilhoso, perfeito, é uma coisa maravilhosa, e leonino, maravilhoso. Como vencer a compulsão alimentar e engravidar? Essa pergunta é interessante, é complicado. Aí você tem que procurar alguém que te ajude. Mas é muito importante, se você estiver acima do peso, que você se aproxime ao ideal. Porque não é só o fato de você engravidar, é uma questão de saúde. Uma grávida obesa, ela tem uma incidência maior de hipertensão arterial, eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, eu acho que você deve procurar ajuda para atingir um peso ideal para a sua proporção física, estatura, a sua maneira de ser, da sua natureza, do seu corpo. Tem que ser ideal, acompanhada por um profissional que sabe exatamente como proceder nessa situação. Chegue ao seu peso ideal. Esse tem que ser o caminho. Você tem 51 anos, tem 2 folículos e me pergunta se pode tentar com eles. Você até pode, porque é um direito seu, o seu ovário, são seus folículos, você vai passar pelo tratamento. Mas qual é a chance de dar certo? Próximo de 0. Eu não vou falar 0 porque a religiosidade que eu tenho não me permite falar que alguma coisa é 0. Porque Deus está no comando de tudo e não desafio nem o poder divino, nem a natureza. Mas não vai dar certo. Eu acho que você deve ser mãe, se esse é o seu desejo, mas com óvulos de uma doadora que é lindo, maravilhoso. Se você quer tentar porque você acredita neles, tente uma vez, mas eu estou antecipando. Não vai dar certo. Se tiver óvulo, a chance de engravidar é pequena. Se engravidar, dificilmente vai ter embriões, e se tiver embriões, quase impossível seria o ploide. Tudo pode acontecer, porque para Deus nada é impossível, mas pela ciência quase que impossível. A sua pergunta é extremamente interessante. Você conta que casou tarde, casou virgem, que você tem uma alimentação financeira, você quer engravidar, e já me pergunta se seria indicado a ovorecepção. Achei seu raciocínio excelente. Há um tempo atrás eu tive uma paciente da Bahia que aqui com 41 anos, com uma baixa reserva, já falou que quer ir direto para a ovodoação. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho 40 mil reais e não vou ter mais do que isso. Se eu fizer com meus próprios óvulos, que a minha chance é pequena, que é um caso como o seu,
eu não vou ter como fazer com ovo-recepção. Então eu prefiro ir direto para a ovo-recepção, porque é a minha chance máxima de engravidar. Então já quero ir direto para isso, mesmo sabendo que eu posso ter chance com meus ovos, mas se não der certo e minha chance é pequena, eu não vou ter como fazer com ovo-recepção. Então eu quero ir direto para a ovo-recepção. Eu achei inteligentíssimo o raciocínio dela. E eu aplico para você. Se a sua condição não é muito grande, portanto, do ponto de vista administrativo, e até acho que você deveria se candidatar para o Ministério da Fazenda, porque você faria essa administração muito bem, você com uma chance muito maior de ovo-doação, ovo-recepção, e com uma condição financeira que tem seus limites, a ovo-doação, ovo-recepção é o melhor caminho. Mas você vai me perguntar, mas será que não dá para fazer com os seus ovos? Dá, dependendo um pouco da sua reserva ovariana, eu posso querer mais ou querer menos. Mas não tenha dúvida nenhuma, porque a idade da mulher é cruel. Então, nesse caso, eu acho que a ovo-recepção seria um caminho para você, porque você foi muito clara quanto a essa parte financeira. Então, eu acho que é o que se ajusta melhor para a sua maneira, para o seu padrão de vida e pelo aquilo que você está pensando a respeito das suas chances. Eu uso o Prograf para tratamentos imunológicos para casos que não têm plantação. É uma das pesquisas que eu ponho para casos imunológicos. E qual o tratamento habitual para quem tem as citocinas alteradas? Eu uso o Reuquinol ou o Prograf. E eu vou com o Prograf até 9 semanas e eventualmente até 12. Então a rotina é até 9 e eventualmente até 12. E em casos muito excepcionais estico até um pouquinho mais. Mas na grande maioria das vezes é 9, meio a meio até 12 também eu vou algumas vezes. Mas no final da sua pergunta você fala que tem que ir eu não dou Prograf. Eu dou dexametasona, prednisolona, uso Filgrastim e até o intralípide também. Mas eu não uso nesses casos o Prograf não. Eu uso para citocinas, como comentei agora há pouco. Essa pergunta é interessantíssima. Você me pergunta se no dia da coleta dos ovos você pode ter relação sexual, e se aquela relação sexual, no dia da coleta dos ovos, você poderia engravidar. Na verdade, é quase que impossível, porque você, quando vai coletar os ovos, se você teve relação sexual antes, aqueles ovos são coletados, você não vai ter óvulo lá, e você não ovulou antes daquela hora, porque os ovos estão lá. Depois da coleta, normalmente é mais complicado ter relação sexual, porque está muito difícil lá, porque foi coletado com aspirado os ovos, então o útero fica muito sensível. Se você imaginar que restou algum óvulo lá e aí você ovulou, teve uma relação após a coleta dos óvulos e engravidou, é um caso excepcionalmente raro. Eu tenho uma história que eu já contei aqui algumas vezes, uma paciente que perdeu o horário, viajou, ovulou antes da hora, e aí ela não sabia, teve... Nessa história, essa paciente veio de fora de outra cidade, eu fiz um ultrassom, fiquei aguardando o exame dela, fiquei na dúvida se estaria ovulando ou não, eu achava que não. Aí quando vi que estavam altos os hormônios, eu falei, nossa, ela vai ovular, temos que coletar depois de amanhã. Entrei em contato com ela, ela sumiu, ela não respondeu, e aí ela voltou um dia depois, quando eu vi já tinha ovulado, porque ela voltou 2 dias depois. E aí, poxa, perdeu o tratamento, tomou os remédios, nossa, que chato, ela entendeu que a culpa era dela, que se distraiu, não deveria ter feito isso. E aí, passou paciência, não menstruou, ela engravidou. Mas aí aconteceu dela ter relações sexuais na viagem que ela fez pela Redondeza e engravidou. E ela simpaticamente falou assim, o senhor é tão bom que até quando você não faz nada, mesmo assim dá certo. Simpática, né? Mas só assim que poderia acontecer. Em tratamentos habituais, se você aspira o óvulo, não. Porque a paciente não ovula. Sobre mioma, sempre é uma resposta muito clara. Mioma, quando está dentro do útero, que é o mioma submucoso, tem que operar. Mioma, quando está fora do útero subseroso, não, tem que operar. Mas se o mioma é intramural, depende do caso. Se ele tiver uma dimensão que estiver deformando a cavidade uterina para o lado de dentro, às vezes tem que operar. E 4.4 é bem capaz que seja deformando. Aí é importante no laudo ver qual a classificação do mioma. Se ele é FIGO 3, FIGO 4, FIGO 5. FIGO 3 também nesses casos vai ter que operar, pelo que eu imagino. FIGO 4 ele pode estar deformando ou não, aí só vendo a imagem.
Então depende muito não só do tamanho, mas da posição dele dentro do útero. Agora 4.4 tem uma grande chance de estar deformando a cavidade endometrial. Se for figo 4, é bem capaz que esteja deformando, mas tem que ver a imagem, não dá para te falar assim. A endometrite é uma eterna dúvida e sempre gera perguntas sobre esse assunto. No caso da endometrite, dependendo do número de plasmócitos, se você tratou e tinha muitos plasmócitos, é bom repetir o exame para ter certeza da cura. Se esse número de plasmócitos você tratou, repetiu o exame, deu mais do que 5, 6, 8 plasmócitos, tem que tratar outra vez. E aí existem vários esquemas de tratamento até esses plasmócitos desaparecerem ou chegar no máximo de 2 ou 3 no máximo. Mais do que isso, tem que tratar e repetir o tratamento. Tratar a endometrite é desgastante. Existem várias estratégias que estão lá no meu site, que pode chegar até a ressecção mecânica do endométrio. Tem várias alternativas, mas tem que tratar quando os plasmócitos foram superior a 2 ou a 3 pelo menos. Aí tem que cuidar e tratar mais uma vez. Bom, sobre a doação, eu posso explicar para você que a escolha das doadoras que nós recomendamos para os pacientes, e a palavra final sempre é da receptora, do seu marido, ela tem que ter um tipo de sangue compatível com a doadora e receptora, uma fisionomia muito parecida com a receptora, se for morena, morena, se for loura, loura, se for pele japonesa, se for pele negra, tem que ser sempre compatível, porque a ovorrecepção tem que ser uma intimidade do casal, então a semelhança tem que ser total. E a mulher que é receptora, ela vai ter da doadora um laudo que ela se autodescreve. Nós conferimos se está tudo certo. A cor do cabelo, dos olhos, da pele, estatura, estrutura física, qual é o trabalho dela, sobre o pai, a mãe, alguém morreu, ela põe um tipo de sangue que é fundamental, qual é o trabalho dela, como ela se diverte, coloca também uma mensagem para a possível receptora para que o casal tenha mais noções. E é bom deixar claro que a doadora de óvulos faz todos os exames que a receptora também faz. Para toda mãe que quer engravidar, ela faz todos os exames de sangue, doenças infecciosas, ver se seus cromossomos têm algum problema, tudo com a máxima segurança. E ela vai ter esses dados sobre a doadora, a receptora vai ter esses dados, esse acesso, que são verídicos, nós conferimos isso sempre. Elas não costumam mentir, nunca vi nenhuma mentir. Elas falam a verdade, até às vezes umas verdades que assustam um pouco, mas são muito sinceras e a gente deixa no cadastro. E aí você vai ter essa tranquilidade. As nossas doadoras têm os óvulos congelados, que estão lá estocados, né, estão guardados, é a nossa reserva. Nós não comercializamos óvulos, são óvulos que fazem parte dos tratamentos das nossas pacientes. E o ideal é você ligar e falar com a Mariana, que é a enfermeira que trabalha comigo há muitos anos, e ela pode dar para você. E concluindo, eu vou deixar um contato da Mariana, que é a enfermeira que trabalha comigo há muito tempo, que sabe indicar para você quais são as melhores possíveis doadoras para você. Você manda uma fotinho dela, vai mostrar o laudo dela, os detalhes. Você vem presencialmente no IPGO, se você quiser, se quiser fazer algumas coisas online. Eu quero que você entre em contato e sinta essa segurança que eu quero dar para você, para que você confie no nosso tratamento. Então, eu vou passar o contato da Mariana aqui para você, tá bom? Você fez 4 transferências embrionárias. Seu marido fez microtese, aquela punção, para quem estiver nos ouvindo, que você aspira o espermatozoide lá de dentro do testículo. Você transferiu o embrião euploide e não conseguiu engravidar. E me pergunta o que fazer, já que você não conseguiu sucesso com seus embriões euploides, que foram difíceis de serem conseguidos. Eu posso te falar para ver se tudo que pode ser feito para investigar a sua falha de implantação, se já foi feito. E aí eu começo com aquela lista enorme, começa com todos os detalhes, acabando com o microbiota do endométrio, que é uma coisa mais avançada que tem, vendo a parte imunológica, vendo a adenomiose, endometrite, tudo deve ser investigado. É muito frustrante, mas a mensagem é: faça tudo o que você puder, tudo, porque não é nada fácil. E para um homem fazer microteste
Essa pergunta é interessante. Você quer saber se faz sentido você que tem uma alteração das citocinas TH1 e TH2, fazendo um tratamento prévio com o lipofundin e fazendo uma nova avaliação das citocinas para ver se o lipofundin foi suficiente para baixar. Pode, eu não faço e quem gosta de fazer assim é o Dr. Barini, que ele cuida dessa parte de imunologia, ele é um mestre de imunologia, mas eu converso com ele de uma maneira amigável e próxima, que dá muito trabalho. Tem pacientes que moram longe, então ela vai fazer o lipofundin para ver se dá certo, depois fazer outra vez na época da transferência. Eu prefiro já tratar com o lipofundin e associar com o Reuquinol ou Prograf, que eu acho melhor, porque vai abranger todas as causas imunológicas no único tratamento. Eu não faço dessa maneira. O Dr. Barini é respeitado, eu respeito a opinião dele, mas eu acho que dá muito desgaste para pacientes. Venham sim aqui me dar um abraço, muita gratidão, mas a minha gratidão é muito grande por poder ter ajudado vocês. Estarei aguardando vocês virem me visitar para dar esse abraço. Eu e toda a família IPGO. Até breve. Nossa, só dia 7/11 está longe. Esse mês é muito complicado. Tem vários congressos, o Congresso Brasileiro, no fim de outubro eu vou para o americano, são mais 4 ou 5 dias, mas você conversa com eles que sempre tem desmarque, gente que adia, gente que desmarca por alguma razão particular, está marcada, tem um problema, moram longe, moram em outro estado, resolvem não conseguir uma passagem, fala com eles de manhã, que a Elis vai deixar você lá e te encaixa a qualquer hora, conversa com ela. Estou ansioso para a nossa consulta. Só o fato de você falar que está ansiosa, eu também estou ansioso. Espero que seja muito rápida. Nos veremos em breve. 44 anos, eu indico o PGTA? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não dá para escapar. 44 anos ou mais do que 40 anos é altamente recomendável. 44 nem se diga. Vai em frente. Às vezes eu fico pensando em te falar aqui em siglas, muitas pessoas conhecem, mas muitas não sabem. O que quer dizer PGTA? Para quem não souber, PGTA é o exame da biópsia embrionária, a análise do embrião, para você saber se aquele embrião tem uma condição genética ideal. A paciente forma os embriões com seu óvulo, com o espermatozoide. Os embriões ficam no laboratório até o 5º dia, no máximo 6º. Algumas células são retiradas e enviadas para o laboratório de genética, que vai depois dar um laudo quais são os embriões euploides, que são aqueles embriões que têm uma condição genética ideal, e quais aqueles que não são. E nós colocamos no útero somente aqueles embriões que tiverem uma condição genética ideal. Perfeito. Foi uma explicação final para o dia de hoje. Uma boa semana para todos.